E aí, people, ele Coidaldo me salva, tudo tranquilo? Aula de Geografia, módulo Geografia Agrária. E nesta aula vamos trabalhar com sistemas agrícolas. Sim, 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 sim. E talvez, para nós aqui no Brasil, o sistema agrícola mais importante que nós tivemos instalado aqui, que praticamente determinou o rumo da nossa produção agrícola e da estrutura social do brasileira. Nossa, que lindo! Que sistema é esse, queridões? Sistema de plantation, ou para o pessoal normal, plantation. Cara, plantation. Meu, isso aqui é a base da distribuição ou a base da estrutura fundiária brasileira, das questões rurais que tu tem no país, tá centrado nesse sistema agrícola, ok? Bom, e o que é o sistema de plantation, então? O que caracteriza ele? Fica ligado no seguinte, quando a gente trabalha com o sistema de plantation, a gente está trabalhando com um sistema agrícola que ele vai ser oriundo lá do século XVI, tá? Ele não vai, cara, olha só, ele não vai existir só no Brasil, ele vai ocorrer em todas as colônias europeias, porque a gente está trabalhando com um período colonial europeu. Tranquilo? E o que eu quero dizer com isso? No momento que vocês têm um período colonial europeu, lá do século XVI, época das grandes navegações, enfim, a ocupação de vários territórios, os caras vêm para as chamadas colônias tropicais, né, suas colônias tropicais, e eu não estou falando só de Portugal, estou falando da Espanha e outros países europeus também, e tu vai ter o quê? Bom, te liga, primeira coisa, tu tem que estar ligado o que é tropical, né, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Por que tu vai ter esse sistema de plantation implementado nas colônias tropicais? Cara, pelo seguinte, o clima nessa região tropical ou intertropical entre um trópico e outro, vai ser muito diferente do que tu tem na região europeia. O continente europeu é marcado pelo predomínio de um clima chamado temperado, tá? Que tem quais características? Um inverno frio e um verão ameno. Ou seja, as temperaturas médias num clima temperado são baixas. Em contrapartida, num clima intertropical ou num clima tropical, tu vai ter temperaturas mais elevadas. E os produtos que os caras conseguem desenvolver nessa região intertropical de clima mais quente vão ser muito diferentes do que eles tinham aqui. E isso alimenta o comércio europeu. Então os caras vêm, começam a colonizar áreas no mundo tropical, geram grandes produções agrícolas e levam esses produtos de volta para a Europa, para consumir aqui, para comercializar aqui e gerar a renda para esses safadinhos ali. Certo? Ficou muito estranho aquilo ali, né? Vou colocar aqui em black to black, não. Em blue to blue. Cifrãozinho. Grana, dinheiro, bufum, farame. Tranquilo? Então, lógico, por que tu vai ter o sistema de plantation implementado em colônias tropicais? Cara, porque é aqui que tu vai gerar produtos diferenciados que vão enriquecer os colonizadores europeus. Beleza? Até aí tudo bem? Cara, bom. Além disso, vale ressaltar o seguinte. Se tu tem essa estrutura sendo instaurada, né, não só no continente, não só na América, mas tu vai ter isso também nas colônias tropicais africanas e asiáticas, tá? Tu começa a ter estruturas produtivas de produção agrícola ligadas ao espírito especulativo mercantil europeu, que vai marcar a colonização desses caras nessas regiões. Características fundamentais e que tu vai entender perfeitamente essa ideia aqui, ó. Como é que vai ser, quais vão ser as características dessa produção? Primeira coisa, te pergunto, a produção aqui vai ser em pequenas propriedades? Os caras incentivam a pequena produção de cana-de-açúcar, por exemplo? Lógico que não. Vai ser o quê? Vão ser grandes propriedades. Então te liga, tu vai ter produção em latifúndios. Grandes propriedades rurais, para ampliar a produtividade e aumentar o lucro desses caras, certo? Tranquilo? Sim ou não? Belezinha. As capitanias hereditárias, sesmarias, são isso.
Cara, é uma tentativa de ampliar. Olha aí, eu me emocionei e empurrei tudo. É uma tentativa de ampliar a área de produção e aumentar o lucro desses caras. Show. Outra próxima característica. Tu vai ter diversidade de produção? Não. O que tava dando dinheiro era cana-de-açúcar. Então tu planta só cana-de-açúcar. Tu tem o quê? Olha aqui. Monoculturas. Produção de um único produto agrícola, o que está dando mais dinheiro, está capitalizando mais, em grandes latifúndios. A produção vai ser consumida internamente aqui nessas colônias tropicais? Não, chuchu! Ela é voltada para exportação. Tu percebeu o que a gente está falando? Cara, produção em grande quantidade, portanto, grandes propriedades rurais, latifúndios, um único produto, monocultura e voltado para exportação. Show. Te pergunto, no século XVI, século XVII, século XVIII, enquanto o sistema de plantation perdura nessas colônias tropicais, qual é que era a mão de obra que era utilizada? Perfeito. Mão de obra, MDO, mão de obra escrava. Fica atento ao seguinte, nos países que sofreram a implementação do sistema de plantation, pouca coisa mudou. Tu ainda tem monoculturas sendo cultivadas em grandes latifúndios, a produção delas é voltada à exportação. O único detalhezinho é que tu abandona, de certa forma, a mão de obra escrava, ela é abolida, pegamos o Brasil aí como um exemplo, e tu substitui ela por uma mão de obra assalariada. Né? Só que o detalhe, boa parte dessa mão de obra assalariada vai trabalhar num regime de semi-escravidão. Nós trabalhamos aí com a questão da escravidão por dívida. Cara, tem uma aula sobre as relações de trabalho no meio rural brasileiro que a gente explica exatamente o que é escravidão por dívida. Dá uma olhadinha lá, tá? Essa mão de obra assalariada, ela vai ganhar muito pouco. Então, cara, não é mais uma mão de obra escrava, mas é uma mão de obra, a gente poderia chamar de semi-escrava. Tranquilo? É o que mudou do século XVI para hoje, tá? Consequências importantes a respeito do sistema de plantation, aonde ele foi implementado. Primeira coisa, primeiras consequências. Tu vai ter uma forte concentração de terras. Muitas terras nas mãos de poucos proprietários. Isso acontece no Brasil? Sim! Em outras partes, em outras ex-colônias europeias tropicais? Sim! Beleza. Outra consequência. Abandono das lavouras de subsistência. Por quê? Tu começa a ter os grandes proprietários de terra adquirindo ou incorporando essas pequenas lavouras aos seus grandes propriedades. E a lavoura de subsistência é substituída por uma lavoura destinada à produção voltada à exportação. Isso acontece no Brasil? Sim! Acontece nas ex-colônias tropicais europeias? Sim! Beleza. E terceira consequência, tu vai ter uma tensão crescente, basicamente como uma concentração, uma consequência desses dois elementos aqui, entre grandes proprietários ou proprietários, proprietários e pequenos agricultores. Certo? Beleza? Cara, há uma tensão entre eles? Claro que sim, né? Há uma rivalidade entre eles, porque esses caras eles começam a incorporar cada vez mais terras e esses caras acabam perdendo espaço, mesmo não querendo. Esses caras têm pouca grana, não conseguem investir na sua produção rural, enquanto esses caras aqui, fortes investimentos. Uma agricultura extensiva contra uma agricultura intensiva, tá? Ou muito próximo à intensiva, certo? Outra questão, à medida que tu vai tendo essa concentração de terras, esse abandono, essa sobreposição das propriedades rurais por grandes proprietários, tu vai abandonando aquela produção voltada ao consumo interno. Tu tem que lembrar, o sistema de plantation, quando tu vai plantar nesse sistema agrícola, tua produção está destinada à
exportação. Então tu diminui, também poderia ser considerado uma consequência, tu diminui o consumo interno. Gêneros agrícolas voltados à alimentação da população daquele país. Vai ser destinado à exportação. Essa tensão aqui acontece no Brasil? Sim! E nas ex-colônias europeias tropicais? Sim! Beleza. Vamos dar um exemplo? Onde é que tu tem isso? Cara, para fechar a nossa aula em grande estilo. Max Steel. Beleza. Brasil. Melhor, vamos colocar em gêneros agrícolas. Acho que fica melhor. Vou colocar mais pro ladinho aqui, ó. Opa. Aí. Cana-de-açúcar produzido no Brasil. Maior parte dela no sistema de plantation. Maior parte, predomina. Cacau. Aonde? No Brasil. Em Gana. Em Gana não, né? Em país Gana. E Costa do Marfim, tá? Ambos aqui, Gana e Costa do Marfim, continente africano, colônias tropicais, mais ou menos nessa região aqui, ó, tá? Depois, dá uma apertadinha aqui, ó, café, aonde? Cara, saca só, Brasil, Colômbia e boa parte dos países da América Central, certo? Depois tu vai ter, tem outros produtos aí, tem o chá na Índia e no Sri Lanka, e eu quero colocar um aqui, muito típico, banana, né? Em vários países da, deixa eu colocar aqui um pouquinho para cima, América Central também. Cara, tu já leu os 100 Anos de Solidão? Na minha opinião, o melhor livro do mundo. É o livro da minha vida. Cara, em 100 Anos de Solidão, ele faz, Gabriel Garcia Marques, ele faz uma analogia muito legal a respeito do plantation de banana nos países da América Central. Vale a leitura, tá? Uma obra-prima da literatura mundial, e tu vai relacionar a questão do sistema de plantation. Percebeu? Cana, cacau, café, banana, gêneros cultivados em países de clima tropical, né? E que tu vai ter uma exploração muito forte desses produtos para o enriquecimento das metrópoles europeias. Hoje, tu perdura o pensamento de exportação desses gêneros e não o consumo interno. Tranquilo? Cara, fica grudadinho na nossa aula, mantenha aí o teu costume. Geografia, ela é linda porque ela trabalha com o mundo. E, para finalizar a aula, eu desejo o de sempre. Um beijo no teu coração. Até mais! Mua!